Hoje vamos conversar sobre os segredos do mundo corporativo. Segredos? Tá meio misterioso hoje, hein? Porque tem, afinal de contas, assim, tem que ter algum segredo, porque não tá fácil hoje o mundo corporativo, né, Paulo? Não tá fácil. E assim, eu acho que muita gente vai querer conhecer sobre esses segredos, né, Maurício? Vai sim. Então vamos conversar com isso, afinal de contas estamos no conversatório. É isso aí. E hoje, né, para ajudar a gente a desvendar esses segredos, né, a gente trouxe um convidado muito especial, Valdir Bevilacqua, né, aqui com a gente. Obrigado, Valdir, por aceitar nosso convite de estar aqui. Eu é que agradeço aí, Paulo, Maurício. Eu acho que é uma oportunidade bem legal da gente estar falando sobre, primeiramente, né, nesse papo descontraído, conversatório, adorei, né, primeiramente, parabéns. E tem muita coisa no mundo corporativo acontecendo, vai ser um prazer aí dividir com vocês aí um dedinho de prosa. Muito bom. E quem assistiu já o primeiro episódio, né, desse nosso projeto aqui do Conversatório, que eu e o Paulo falamos de muitas coisas ali, sobre inteligência artificial, sobre as novas tecnologias, o mundo atual, né, nos apresentamos também. Então vai lá, assiste lá o primeiro episódio. E hoje a gente vai continuar um pouco até falando sobre isso. Para começar, vou pedir que o Valdir se apresente aí, fale, né, quem é você aí na fila do pão. Então, vai lá, deixar o Valdir apresentar vai demorar bastante, porque o currículo dele é recheado. O cara trouxe uma livraria aqui pra gente, né? Pois é, né? Uma pilha de livros que ele trouxe. Não, gente, que é isso. Vocês são muito gentis aí comigo. Mas, assim, rapidamente, né? Eu venho do mundo corporativo, então, assim, é um tema que me agrada muito, né? Falar sobre empresas, relações entre empresas, pessoas. Mas a minha vida se passou dentro de empresas multinacionais, né? Eu trabalhei aproximadamente aí uns 30 anos aqui no Brasil. Também morei nos Estados Unidos um tempo, trabalhei na América Latina e fechei esse ciclo e aí decidi fazer o que muita gente aqui no Brasil está fazendo agora, né? Que é empreender. E aí eu abri uma consultoria. O objetivo é estar ajudando, então, pequenas e médias empresas com o conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo. E atualmente também eu tenho um hobby, né? Que é escrever. Então eu estou lançando aí o meu 4º livro. Esse mês, então é bem legal assim poder estar compartilhando isso com o pessoal e a gente vai falar um pouquinho sobre ele e é isso, eu acho que a gente vai ser muito legal aí essa troca de ideias. Esse 4º livro do Valdir tem a ver com caminhada, então até pra gente falar, né, sobre, né, dessa nossa, ou até essa sua caminhada, né, no mundo corporativo, né, porque como a gente falou, né, hoje em dia, né, não tá fácil, né, o mundo corporativo, teve muitas mudanças e o mundo tá mudando muito rápido, né, né, Paulo, a gente, né, vê muita tecnologia nova, as pessoas, né, falam muito de saúde mental, fala, né, de muitos elementos que até um líder tem que olhar para isso, né. Hoje o líder tem que estar ligado em tudo, né, hoje o líder tem que estar à frente da sua equipe, que não é fácil, que muitas vezes o líder, ele tem que liderar ali jovens que já tem no DNA a tecnologia, né? E a gente tem que correr atrás, né? Eu sou líder da minha equipe, só que eu tenho quase 60 anos, gente. Já pensa que é brincadeira? Eu correr atrás com 60 anos? Ô, Valdir, mostra aí a livraria, você falou dos seus livros, mostra, depois você vai falar de um específico pra gente, mas mostra pro espectador aí os seus livros. Deixa eu passar rapidamente então aqui, né, mas meio que em ordem cronológica, assim, esse primeiro livro aqui que a gente chamamos, né, eu chamo de Felicidade Ilimitada, a gente lançou e o conceito dele é falar um pouquinho exatamente sobre isso, como empresas podem ter funcionários felizes trabalhando e ainda assim ser empresas produtivas, né? Empresas que lucram mais, que produzem mais, que cooperam mais. Então ele é baseado num evento que aconteceu, a gente tinha lá na empresa que eu trabalhava 2 departamentos que eram, a gente chamava de patinho feio da empresa, assim, bem ruimzinho. Da lista, assim, eram mais de 30 departamentos e tinham 2 que e me deram um desses 2. E num prazo aí de uns 2 anos a gente levou esses 2 departamentos para serem líderes da empresa e líderes no seu segmento. E aí a pergunta é, como é que vocês fizeram isso? Aí a gente escreveu o livro então para contar um pouquinho sobre isso. Mas a essência é pessoas, né? Então a gente sempre foca em pessoas. Claro. Pessoas felizes, pessoas que têm propósito, então essa é a base. Depois a gente escreveu um livro chamado Empresas na UTI, que o título é meio
assustador assim, né? É complexo, hein? Isso é complexo. É complexo e atual, hein? E o conceito, na verdade, assim, o pessoal fala, o primeiro livro você conta como que você levou a empresa, né? O procedimento, mas você não dá a receita do bolo. Esse foi o retorno que a gente teve do pessoal. E aí a gente, com esse livro aqui, a gente tentou dizer, então, como é que você faz uma empresa. Dá para fazer? Dá. A pessoa pergunta, dá para você transformar uma empresa? Dá. Tem hoje técnicas e ferramentas para isso. Até porque estar na UTI não quer dizer que vai morrer, mas quer dizer que tem que ter um tratamento intensivo, né? Tem que ter um cuidado intensivo ali. São cuidados especiais que você tem que ter para tirar exatamente a situação. Esse foi meio que a pegada que a gente quis para dar uma cutucada no pessoal. Tem um livro de gestão de contas chaves, que é um tema que me interessa muito, né? Então, hoje, empresas, no geral, né? Você tem vários clientes, mas, teoricamente, você não pode tratar todos os clientes iguais. E é o que muita empresa hoje faz, né? Então, trata uma grande conta igual uma pequena conta e se perde no caminho. Então, é uma teoria que diz que você precisa saber quem são os seus melhores clientes e dar um tratamento específico, especial para eles. Então, são 3 livros na área de negócios, vamos falar assim, né, que são temas que eu gosto. E aí, fugindo completamente, né, como o Maurício comentou, negócio de caminhada e tal, completamente, em 2023 eu tive uma experiência de fazer um caminho de Santiago de Compostela, que é não sei se o pessoal aí já ouviu falar, mas é um trajeto, são vários caminhos, o que eu escolhi fazer, tem aproximadamente 900 quilômetros. Então eu decidi fazer o caminho sozinho, né, em 32 dias, caminhando com a minha mochila, dormindo só em albergues públicos. E aí eu levei meu caderninho, e esse caderninho de anotações de coisas que aconteciam diariamente acabou virando esse livro aqui, né, Entre Setas e Estrelas, que está sendo lançado agora, esse mês. E aí a gente está falando de mundo corporativo, é interessante porque tudo que aconteceu comigo, acredite ou não, né, tem tudo a ver com o mundo corporativo, com liderança, com conceitos que a gente aplica dentro das empresas. Então é muito curioso. A gente, de repente, fala um pouquinho dele depois, mais pra frente. Não, legal. Teve algumas coisas que você trouxe aí, né, que eu achei interessante, né, quando a gente fala de felicidade, né? Felicidade da empresa. Tá? E aí tem algumas pessoas que, quando ouvem isso, falam assim, é aquele negócio de abraçar a árvore, né, de ser todo mundo legal, né, de ser todo mundo fofo, né, bonzinho dentro da empresa, tá, né? Só que aí você falou uma outra coisa, né, na felicidade da empresa e como a empresa produz mais, né? Então, quando a gente fala, né, de felicidade na empresa e tal, isso tem relação também com resultado, né? Com buscar resultado, né? E você sabe que às vezes as pessoas vão com essa... Eles sabem que todo mundo, né, um gestor quer ter uma empresa legal, funcionários felizes. E só que eles não sabem fazer. E às vezes fazem da maneira errada, exatamente no que você está falando. Eu vou dar um exemplo aqui curiosíssimo, né, de uma empresa que, nessa pegada de querer fazer os funcionários mais felizes, o que eles fizeram? O ambiente não era bom na empresa, né? A gente deu uma consultoria nessa empresa. E uma das coisas que eles tentaram fazer antes foi assim, puxa, vamos colocar uma área lá de descompressão perto do refeitório. Então o que eles fizeram? Criaram lá uma sala e colocaram uns puffs, uma mesa de ping-pong, uma TV e assim, o pessoal sai do refeitório, senta lá, puxa, que legal, vai ficar todo mundo feliz, né? E aí o que aconteceu foi curioso, porque passado um tempo, ninguém entrava naquela sala, né? E aí o porquê disso, né? Então, assim, o medo, a pressão era tanta que os funcionários achavam que se entrasse ali, né? Sei lá se ia ter alguma câmera, assim, provavelmente são as pessoas que estavam sobrando tempo, né? Então, assim, se inverte todo um valor, quer dizer, quando é um sistema de pressão, você não trata a solução, não existe uma pílula que você vai lá, coloca e resolve. Então, esse é um caso que ilustra, assim, às vezes a empresa quer resolver os problemas e eu falo assim, melhorando o refeitório, trocando lá quem dá uma comida melhor, ou melhorando o bônus do vendedor, ou tentando melhorar o plano de saúde, e tentando ir pontualmente, mas não é essa a essência de felicidade.
para a empresa. Tem que olhar de uma maneira sistêmica, né? Porque é o que você falou, não, vou fazer um lugar bonito, uma sala de descompressão, vai ter o ping-pong ali, né? Eu acho assim, tudo faz parte de um projeto, né? Sim. De um processo dessa felicidade dentro da empresa. Mas são ferramentas, né? Agora, as ferramentas têm que ser usadas de maneira correta, né? Então, nesse caso, eu acredito muito na cultura da felicidade da empresa, né? E quando se fala em cultura, se fala do biossistema ali dentro da empresa, né? Daquela coisa do relacionamento, principalmente entre, a gente não fala mais chefes, né? Mas líderes e liderados, enfim, do relacionamento entre os liderados aí em todas as suas camadas ali de hierarquia dentro da empresa, né? E ali, esse é o segredo, né? Você saber, são relacionamento entre pessoas. A gente está falando de empresa, mas é o que você falou, principalmente porque o seu livro fala sobre caminhada, né? Gente, são pessoas, é o que a gente sempre fala, né? Empresas são pessoas, é isso? Exatamente. E a gente fala, hoje o conceito, né, de você ter aí funcionários engajados, motivados, passa por alguns pontos que às vezes as empresas não olham. Um deles, o principal, é o propósito. Quer dizer, o funcionário tem que entender ali qual é o propósito da empresa e o propósito dele. E essas duas coisas têm que casar, né? E quando você consegue fazer essa conexão, então eu estou trabalhando, eu sei que o meu trabalho é importante, eu sei que a empresa valoriza o que eu estou fazendo, então eu recebo o feedback do meu gestor frequentemente, ele me diz se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Ele me coloca em projetos importantes para mim trabalhar. Então eu sei que o que eu faço realmente faz a diferença dentro da empresa. Sim. Essas são as coisas que trazem essa sensação de engajamento e no final traz essa sensação de felicidade. Então é muito diferente do que o pessoal acha, que é entregar coisas, nem mudar pequenos processos. Não, tem que mudar como o Paulo bem falou, cultura. Não começa... Onde começa? Lá na cultura. Onde a cultura começa? Lá na alta liderança. Então tem que começar de lá. O único caminho é de lá e vai descendo. A gente fala muito na Ferolab, né, do skill based, né? Então de baseado nos skills, né, nas competências, né, nas habilidades. E a gente vê muito isso hoje, né? Tem muitos líderes que se tornaram líderes, são caras muito técnicos, são muito bons ali, muito bom de performance, mas no relacionamento com as pessoas. E aí a empresa muitas vezes, poxa, hoje as pessoas ficam pouco tempo, as novas gerações ficam pouco tempo na empresa, mudam muito. Tem até pesquisas, tem um estudo nosso lá que mostra, cresceu muito o número de pessoas que ficam no máximo 2 anos dentro de uma empresa. Você falou até, né, na empresa, você estava conversando comigo, eu fiquei 20 anos lá, né? Outro amigo nosso ficou 30 anos na empresa, né? Então as pessoas ficavam esse tempo. Hoje em dia não mais tanto, né? Porque as pessoas mudaram um pouco essa visão, né, do que, vou ficar aqui o resto da minha vida e vou me aposentar, né, nessa empresa. Antigamente era mal visto, né? Lembra? Sim, lá atrás, se você ficar pulando de emprego, você não era uma pessoa boa, né? Um profissional legal. Isso aí meu pai falava assim, né? Não, você tem que entrar numa empresa, fazer sua carreira naquela empresa. Hoje em dia, tá muito... É o contrário. Você vai procurar, às vezes, um novo trabalho. Assim, deixa eu ver aonde que você já adquiriu sua carreira, onde você fez sua carreira, né? E aí passa por várias empresas. Não é tão ruim quanto era antigamente. Mas deixa eu botar um fogo, então, aqui. E com isso vocês acham que aquele como se diz, a carreira dentro das empresas, né? Sempre você tinha, não, vamos criar aqui dentro da empresa um plano de carreira, uma escalada que a pessoa pode chegar. Isso mudou nas empresas hoje em dia ou não? Ou as pessoas de dentro dos cargos, né? Vou falar, a gente fala muito de colaborador, né? Mas as pessoas que entram numa empresa e elas não têm mais essa ideia de crescer dentro da empresa? Então, essa é a pergunta boa, hein? Aqui pega a gente mesmo. É isso. Eu acho assim, os planos de carreira, eles continuam dentro das empresas, né? Estão dentro do RH das empresas. Se preocupam em garantir que você tem uma visão. Olha, eu já começo aqui, você vai poder passar por esses e esses até chegar num nível gerencial, de uma gerência alta.
Mas o que acontece, ao meu ver, hoje em dia, é que assim, a pessoa começa numa empresa e se ela não se vê, se ela não tá bem, é muito fácil hoje ela mudar de emprego, né? Então, assim, talvez essa estatística, né, Maurício, você trouxe, de que as pessoas passam pouco tempo, é porque assim, se eu não estou feliz ali, eu não me vejo ali, eu saio, né? E esse fato de eu estar saindo hoje nessas novas gerações, a nova geração que está entrando, não é um desabono. Então, simplesmente trocar já não é problema. É isso que está acontecendo, né? Tem uma coisa que a gente fala muito da mudança da ética social, né? Que a gente tinha muito a ética do dever. Então, né, de eu ter o dever de trabalhar, o dever de continuar na empresa, e hoje tem muito a ética do prazer. E desse prazer não é nem o prazer de ter bens materiais, até porque as novas gerações às vezes nem querem ter tantos bens, patrimônio, né? Aquilo que a gente sempre escutou dos nossos pais, né? É diferente. Pô, não quer ter carro, não quer, né? Não quer ter um apartamento pequeno, né? Ou morar num apartamento pequeno de aluguel, tal. Então eles olham muito para isso de ter o prazer de se sentir bem aonde eles estão, né? E de olhar para isso. De estar bem. E aí, dentro disso que você falou dessa mudança, o que acontece também? Mudou um pouco a dinâmica dentro das empresas. As grandes empresas com muita gente, até por causa da tecnologia que vem agora, né, você pode ter grandes resultados com poucas pessoas. Então já não tem tantas hierarquias, né? Tinha empresas que tinha lá, o presidente tinha 12 vice-presidentes, né? 20 diretores. Até chegar no chão de fábrica ali. Para cada setor, para cada especificadamente ali, divisão dentro de um próprio setor. Tinha, né, um monte de... Hoje já tem as empresas que tem lá o CEO, pronto, e aí já tem o time, né? E principalmente por causa das startups que estão crescendo, assim, mas startup é uma empresa pequena. Não, tem startups grandes, com 200, 300 pessoas, né? Tudo bem, não é uma grande empresa com mais de 1.000 clientes, mas já tem aí 200, 300 pessoas. E muitas vezes os times, né, com as metodologias ágeis, a pessoa é líder daquele projeto. E não como uma hierarquia. Eu não sou o gerente, mas esse projeto eu sou o líder, eu sou o PO, né? O Project Owner, né? Então, o dono do projeto. E aí tem um time ali. No outro projeto, ele já não é mais o líder, né? Ele está trabalhando lá, mas tem um outro líder naquele outro projeto. Então essas dinâmicas foram mudando e isso tirou um pouco desse pipeline de liderança, né? E aí você entra com um outro problema, que é a questão da rotatividade, né? Do turnover, né? Porque imagina hoje, quanto tempo leva para você treinar um novo funcionário? Esse é o problema. Quanto dinheiro você gasta, você investe para deixar o cara pronto, né? 6 meses, talvez 1 ano, dependendo da área. E aí quando ele está pronto, ele simplesmente pega e vai para um concorrente teu, ou vai para uma outra empresa, ou vai fazer alguma outra coisa, porque por algum motivo ali ele não se encaixou. Então, assim, acho que é o grande desafio da gente estar falando agora das empresas atualmente, é garantir que tenha um ecossistema ali interno que as pessoas fiquem, gostem e produzam, e que seja uma fonte constante de inovação. Porque assim, também esse é outro ponto, né? As pessoas não querem fazer sempre a mesma coisa. Então esse é outro desafio. Eu tenho que estar sempre fazendo coisas diferentes. E essa mudança, vocês perceberam a partir de quanto tempo, mais ou menos, que realmente foi latente essa mudança? E outra pergunta, o que muda primeiro, as pessoas ou as empresas? Essa eu acho que é até mais fácil responder. As pessoas mudam primeiro, né? As pessoas mudam primeiro. Até porque é o que a gente fala, né? Às vezes uma empresa, principalmente as grandes empresas, é um transatlântico, né? Ele mudar de direção é mais complicado, mudar processos internos, tá? E aí eles têm que olhar para isso. Então tem muita empresa hoje que ainda está com a visão antiga e está sofrendo por causa disso. E tem que buscar isso. Então as pessoas mudam primeiro. Não sei se você... 100%. E eu acho que aí, Paulo, também tem a questão da geração nova que está entrando. Então, aí sim entra o tempo, né? Porque a geração nova... ela tem uma visão e um pensamento totalmente diferente das gerações anteriores nossas, né? A gente falar hoje ali de 25 anos, de 20 a 25 anos, são 5 anos, foi a grande mudança que vocês sentiram?
Então, tem algumas mudanças, porque o que acontece hoje? Né? Falam que, né, não sei exatamente, mas que, assim, que a gente tem até 4 gerações trabalhando juntas hoje. 4 gerações. Porque que nem você falou assim, né? Pô, 60 anos, tá, né? Então, 60 anos, nossos pais estavam aposentados. Aposentados. É. Estavam Tinham aposentado. válidos, praticamente. Tá jogando dominó na praça, ó. Né? Então quando você falava assim, né? A força de trabalho. Né? Pô, não tem mais força de trabalho, né? Então, pô, 60 anos estava, né? Até por causa da expectativa de vida. Isso é uma coisa até que surgiu muito trazendo até de atualidades, né? XSW que teve agora, né? É um evento que tem em Austin, né? Sobre inovação e trouxeram muito sobre essa questão de saúde e longevidade. Então as pessoas estão vivendo muito mais. E aí as pessoas se mantêm produtivas por mais tempo. Entendi. Então antes, pô, eu me aposentava. Hoje não. E aí tem muitas empresas que estão até trazendo, né, as pessoas mais seniors para dentro da empresa de volta, porque né, tem um conhecimento grande, né, é uma tendência, tem um comprometimento muito diferente. Exatamente, né? Então aí você tem, né, uma pessoa de 60 anos, você tem um de 40, né, você tem um de 20, né, ali, e aí estão todos trabalhando, né, juntos ali, com visões totalmente diferentes. Né? E aí a gente fala dos estilos de liderança, né? Que a gente comenta um pouquinho aqui, eu comento dos livros, né? Quer dizer, você tem que adaptar o seu estilo. Você fala assim, eu sou um líder como? Hoje você não pode adotar um único estilo de líder. Você tem que ser um líder que a gente chama transacional ali. Um camaleão. Que você vai... Exatamente, você vai ter que lidar, às vezes, com uma pessoa que está com... Você tem que entender qual que é o objetivo ali daquele seu funcionário, né? Quais são os sonhos, as metas, e entregar para ele as tarefas de acordo, e ao mesmo tempo você vai ter que pegar um outro tipo que é mais antigo. Então, alguns você vai ter que passar detalhadamente o que tem que fazer. Alguns, objetivo, né? Num outro você tem que ser muito mais abrangente, dar o escopo para ele poder exercer. Então, hoje, esse pessoal mais antigo que você comentou, né, eu acho que ele traz, porque já viveu muita coisa, ele acaba contribuindo muito nesse sentido. Sim. A geração mais nova não consegue viver num mundo de turbulência que talvez os mais sêniores consigam, né? Tem uma história, né, do Bernardinho, né, no vôlei. Uma ex-atleta dele foi ver o treino e aí ela olhou e falou, pô, você não tá gritando igual gritava com a gente aqui? Ela assim, então, quando eu gritava com vocês iam lá, viravam a bola e ainda, né, olhava pra mim, batia no peito e, né? Se eu gritar com esse time agora, né, eles vão entrar em depressão, vai murchar e tal. Então eu tenho que saber com quem eu tenho que fazer isso. Então tem aquele que você pode falar, vamos lá e tal. Tem o outro que você tem que falar, não, peraí, olha, vem cá comigo e tal. Então o líder, ele tem que olhar para isso, né? Como que ele fala com um jovem que está entrando no mercado de trabalho, como ele fala com a pessoa mais experiente, com os perfis. Né? Quando a gente fala de diversidade, não é só diversidade de gênero, raça e tal. Tem diversidade de pensamento, né? Principalmente de pensamento. E eu vi uma tendência muito, agora, super atual, né? Que as empresas tiveram, que a gente teve uma mudança no mundo, eu digo exatamente há uns 5 anos atrás, que foi a cultura woke, né? Que entrou muito forte nas empresas e que agora estão sendo muito rapidamente revertidas por esses problemas. Então, assim, hoje tem empresas como o Google mesmo, empresas de topo de tecnologia que estão mudando completamente esse pensamento de só se direcionar para o jovem e justamente, como você falou, trazer novamente as pessoas com experiência. Porque eles perceberam que não foi... Os resultados não foram totalmente os esperados, né? E aí quando a gente fala de diversidade realmente de cultura, e estão se chegando à conclusão que aí que está uma empresa ser realmente com resultados sólidos. É você ter ali a rapidez do jovem, aquela coisa de sonhos, né? Muita coisa que o jovem tem, mas o mais velho com aquela coisa um pouco mais comprometimento, mais séria. Mais disciplina. E o mais velho com um pouco mais de pé no chão, aquele cara que não arrisca tanto. E uma coisa que é interessante é que, assim, às vezes ficam falando assim, a nova geração e tal. E uma coisa que até a gente trabalha muito em treinamentos que a gente faz com as empresas, que é, peraí, você consegue conversar com essa outra geração? Né? Se você é o mais jovem,
Entenda o mais experiente, o mais velho, para você conversar com ele. Esse é um dos segredos, hein? Se você é o mais velho, né? Pô, vai entender então o mais jovem. Eu lembro muito do Mário Sérgio Cortella de falar, né? Ele falou assim, pô, eu escuto Lady Gaga. Então. Pô, por quê? Ele falou assim, pô, porque eu dava aula ali, né, na faculdade, meus alunos escutavam Lady Gaga. Eu tenho que escutar também para saber, né? Eu tenho que entender isso, né? Nós temos filhas, né? Mais ou menos mesma idade, 20 e poucos anos ali e tal, né? Pô, a gente tem que consumir algumas coisas que elas consomem, né? Para poder conversar, para entender e poder conversar, né? Pouco, é saber verdade. do que eles estão falando, né? Então, Valdir, vamos lá. Será que esse não é um dos segredos e uma das preocupações que o novo que eu digo, o de cultura nova, o empresário que está se renovando tem que ter hoje em dia, Valdir? Então, assim, tem que estar com os olhos abertos para essas coisas. Se não tiver, a chance de dar ruim é muito grande. É ruim. Mas eu digo, não dele só com os seus colaboradores ali, a sua equipe, o seu time, não. Mas do próprio time ter essa diversidade e estar conversando. Será que o empresário tem esse pensamento, esse entendimento de que isso é importante? Eu acho que a resposta, duas partes. Ele sabe que essa variedade de gerações hoje incomoda. Sim. Só que eu acho que hoje ele não sabe como navegar nisso aí. Então esse é o grande problema. Então, por exemplo, o que a gente vê muito em empresas assim, né? Quando está indo bem, é muito mais fácil de você navegar. Então, se o seu barco está lá, céu azul, ventinho batendo, é uma coisa. Na primeira tempestade que aparece, você vai ter problema. Aí você vai ver que a gestão de crise, aí que vão se expor muito das coisas que faltam na liderança das empresas. Porque aí todo mundo quer se salvar ou começa... Curiosamente, se vocês viram isso, mas eu estava lendo no jornal que agora entrou um processo de infantilização. Sim. Então, assim, eu vi. Eu não acreditei quando a gente comentou outro dia, né? Então, assim, você imagina que chupeta, né? O pessoal conhece a chupeta, que dá criancinha lá, bonitinha. Nem que esse processo de infantilização. Gente, esse processo de infantilização. Criança, né? Quando tá chorando, a mãe lá, não sei nem se ainda... Não, que os dentistas hoje se recomendam ou não, né? Usa, mas porque você, para parar de chorar, você vai lá e colocava a chupeta na boca da criança e, de certa forma, ela ficava ali. E isso parece que entrou no mundo corporativo, onde surgiram, acredite se quiser, pode entrar na internet e pesquisar, que tem chupetas para profissionais, para pessoas que trabalham no mundo corporativo. Então a gente está abrindo, né? Outro dia a gente falou, você imagina você está numa reunião, aí você precisa cobrar a tua equipe, e fala, olha, não deu certo esse mês, a gente precisa reverter, e a pessoa com aquela, sem aquele equilíbrio, a inteligência emocional, cata a chupeta e põe na boca e começa a olhar para você e vai ficar com Então, isso é uma coisa extremo, mas mas isso é uma coisa que você falou que é interessante, né? O equilíbrio emocional, né? Isso é algo que a gente tem visto muito hoje, né? Até em diferentes gerações, inclusive hoje, né? Tem a NR1 que voltou, né, a olhar para essa questão da saúde, né? E assim, as empresas não estão preparadas para isso, porque elas não foram feitas para cuidar das pessoas dessa maneira. Exatamente. Então, elas não, né? A maioria das empresas não estão. Claro, tem empresas que têm processos, né, muito legais, tal, que ajudam os seus colaboradores, mas a maioria das empresas ainda não está preparada para isso. E as pessoas vêm com, né, essa questão emocional. E até o Paulo falou assim, quando é que foi essa mudança, né, das gerações ali? Isso acho que vem acontecendo, mas eu acredito que a pandemia acelerou muito isso. A pandemia acelerou. Tanto do lado positivo, de muita tecnologia, de você mudar, de trabalho híbrido, que a gente já olhava, já fazia algumas coisas, mas nem tanto ali, mas ao mesmo tempo também teve a questão, né, da saúde mental, né, da saúde emocional das pessoas que abalou muita gente. Até hoje tem pessoas com impacto ainda. Tem um dado para vocês que é assustador. Hoje, 80% dos jovens entre 20 e 25 anos tomam antidepressivo. Então, tem ideia o que é isso? 80%.
Pura, né? Que nem a gente falou, né? Nas filhas com 20 anos, tá? Fizeram o primeiro e segundo colegial em casa, né? Que foi os 2 anos da pandemia. Exatamente. Então, naquele momento que a pessoa tava ali, né? Se relacionando com as pessoas, né? Aonde você começa a ter as desilusões amorosas, né? Não, estamos em casa. Não, e meu filho, e fora o aprendizado em si, meu filho passou 2 anos na faculdade de medicina, na Unicamp, e fazendo, você imagina, medicina fazendo online. Quando ele se formou? Tem 3 anos. Ele fez junto com meu filho. Aí, Olha só, o Vinícius, evangelista. Olha só, Mateus. Com certeza eles eram amigos. Olha que bacana. Então, bom, imagina, né? Fez o curso. Minha filha fez colégio técnico, né? Online, técnico em alimentos, tá? Assim, tinha aula de laboratório online, né? Então. Nossa, uma loucura, né? Foi muito prejudicial isso. Então, assim, não teve aquela base, talvez, até de relacionamentos, né? Para trazer isso, né? Ficou mais tarde isso. E faz muita diferença. Né? O mundo corporativo, acho assim também, um outro, né, motivo que talvez possa nos ajudar a entender um pouquinho, né, dessa bagunça, é que sempre contrata as pessoas pelas capacidades técnicas. Então, assim, sempre vamos ver o curso que você fez, como é que é o teu nível de inglês, sabe programar isso, aquilo, que projetos e tal. E pouco se olha para a parte dos skills que não são técnicos. E aí, né, tem uma frase que o pessoal fala, né? Contrata pelo currículo, né? E demite pelo comportamento. Eu estava falando isso hoje, né? Para uma cliente que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre olhar, aliás, até, né? Aproveitando o gancho, né? Hoje é dia 5, a gente está gravando. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5. Dia 5, tá? A gente falou sobre isso, hein? É que no outro ele falou assim, dia 27, não, era dia 3. Eu tava com 27. Hoje é dia 27, não, mas hoje é dia 3. Então, tá bom, vou mudar, vou gravar de novo. Hoje é dia 27, não, então, hoje é dia 5. Cara, eu deixei, viu? Eu ia cortar, mas eu deixei porque eu achei um barato. Eu comprovo que é dia 5, então já aqui é dia 5 mesmo. Então hoje é dia 5, né? No dia 11 a gente tem um evento aqui em Campinas, no CPQD, lá no TECOA, né? Que a gente vai falar sobre Skill Based, né? Que é essa teoria, esse estudo que a gente tem dentro da Ferolab, né? Sustentabilidade e inovação. E a gente traz muito isso, né? Que é você olhar para... A gente tem um framework de arenas, né? De competências. Então, dentro dessas competências que precisam ter dentro da empresa, que às vezes a empresa não sabe nem qual é a competência que ela quer para o colaborador, então ela não sabe contratar pela competência, porque ela não sabe que tipo de competência eu tenho que ter. Tem a técnica, mas tem as comportamentais também. Tem o que a gente chama das transversais, que entra em autoconhecimento, e aí a gente ajuda a empresa a olhar para isso, né? Vamos fazer um mapeamento de competências aqui, a partir daí isso te ajuda a contratar melhor, né? Como também, às vezes, até demitir melhor. Porque tem hora que eu tenho que falar assim, não, né, essa pessoa não encaixa aqui, não vai encaixar na cultura, né? Então tem que olhar para isso. E de repente até durante um processo ela funciona em um processo, no outro processo ela não pode não ser útil, pode atrapalhar. É comum isso, né? Ou então, às vezes, dentro da própria empresa, né? E eu já passei por isso, né? De estar lá e assim, eu me senti subutilizado. É verdade. Pô, eu podia estar nesse outro podia projeto. Fazer muito mais, né? Eu posso ir aí? Aí não, você não tem a formação para isso. Não, mas eu estudei por fora, eu aprendi isso e tal. Então tem... Eu acho que o que você comentou, né, vocês estão falando de cultura, né? Puxando lá da cultura, eu acho que uma das coisas que define a empresa é a cultura, né? E eu brinco assim, a cultura ela vai crescer, queira você trate dela ou não. Então, ela pode virar uma flor bonita, uma planta bonita se você for lá e regar, ou ela pode virar uma erva daninha, um mato, porque ela cresce. Então, o que eu vejo hoje também é que as empresas não trabalham a questão de cultura. Muitas, falando até não só das antigas, mas muitas que estão crescendo agora, as startups, começam com fantástica ideia, com um fantástico produto, disruptivo, e se esquece de uma coisa central, que é como eu quero que as coisas sejam feitas aqui na minha empresa, que é a cultura. E por não saber, aí você começa a trazer gente que às vezes não se encaixa, as pessoas porque elas não sabem para onde olhar, né? O que eu vou fazer? Então, assim, definir isso para uma empresa, não importa a idade dela, é fundamental, porque aí você vai começar a contratar, como a gente está falando, contratar não só pelas competências,
técnicas, mas para ver se o fit cultural Aham. entra. Essa pessoa aqui, ela vai... Um exemplo, né? Vamos dizer que meu ambiente aqui é descontraído, eu gosto da minha empresa que todo mundo venha trabalhar assim, ó, informal e que tem aquela relação, gosta de falar com o cliente. E eu vou trazer uma pessoa que é um baita de um técnico, mas é um cara introvertido, um cara que não gosta de gente. Esse cara não vai durar ali, mas foi contratado porque ele, né, não se encaixou. Pode ser que até ele dure, né? Se tiver um respeito até entre as pessoas de olharem... Para ele de uma maneira... A questão da dessa diversidade, maneira. né? De olhar de uma maneira. Mas normalmente isso não vai acontecer, né? E eu faço uma pergunta, então, Valdir, e a gente está falando muito, e eu vejo, estou vendo aqui direto seus livros da empresa na UTI e tal. Você não acha que, por exemplo, muitas empresas entram na UTI por essa falta de comunicação, de repente, entre a equipe, por esse problema de... E é até uma coisa interessante, você empresário que está nos assistindo, você já se preocupou exatamente, não individualmente com quem você vai contratar, mas nesse relacionamento entre a sua equipe, o seu time, de ter pessoas que realmente vão se relacionar, você já pensou nisso? Isso não é um problema, Valdir, de muitas empresas estarem na UTI? A gente está falando do Brasil, cara. O Brasil é uma loucura, mas vamos lá, a gente tem que ir na UTI, tem que dar os remédios necessários. Uma palavra-chave que... Vou pegar o teu gancho aí, mas você falou uma palavra-chave que é comunicação. Assim, eu estou escrevendo... Tem um outro projeto de um outro livro que fala sobre comunicação corporativa. O cara não para. Que né? Eu não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Poxa, fica só lá escrevendo, né? Então eu estou estudando um pouco esse tema de comunicação. E é impressionante como a falta dela ou a inabilidade das empresas em estarem passando o que elas querem, como elas querem, não só para os funcionários. Muitas vezes elas não conseguem nem transmitir isso para os seus clientes. Sim. Então gera um vácuo, gera um problema que, quando você não passa, qualquer coisa que as pessoas façam passa a ser válido. E isso vai contra, muitas vezes, valores e princípios que você tenha. Uhum. Então, assim, são vários os problemas hoje que levam as empresas a estarem na situação que elas estão hoje. Mas a comunicação você comentou, Paulo, é uma delas. E você vê, vai em qualquer curso, a não ser que for um curso de comunicação, mas você vai no curso de engenharia, não existe essa disciplina comunicativa. Então, as pessoas não sabem. Então o cara chega numa empresa, de repente assume um cargo de liderança, não sabe como é que eu lido com o funcionário, como é que eu converso, como é que se tá bem, como é que eu dou um feedback positivo. Se for de redirecionamento, então aí ele vai de repente não vai nem fazer, sabe, ficar com dor de barriga no outro dia, porque eu não sei. E existem muitos aspectos da comunicação, né? Comunicação não é só o falar, né? Então tem vários elementos. Que você falou, tem o ritual, né? O ritual de feedback, né? Como é que eu dou esse feedback? Que momento que eu dou esse feedback? E outra, né? O pessoal fala muito hoje, tem uma palavra, né? Escutativa, né? Ok, o que é escutativa? Eu ouvir a pessoa na essência, só que aí ela é ativa. Qual é a ação que vem dessa escuta? Quando eu escuto o Valdir, quando eu escuto o Paulo, eu como líder, o que eu levo né? Que ação que isso gera depois? Porque só escutar, beleza, estou aqui, escutei. E aí? E aí? Né? Às vezes estou olhando até o... Enquanto você vai falando, eu vou respondendo no e-mail do celular, vai falando. Vai falando, né? A pessoa assim, né? Fica, né? E aí não tá fazendo nada. Então, tá escutando? Não, tô ouvindo, né? Escutar mesmo, tá, né? Não tá. Escutar com entendimento é outro. E aí tem essa parte da comunicação. E aí, fazendo até uma analogia, né? Que a gente falou disso tudo, né? Você fez aí o caminho de Compostela aí, né? Por 30 dias caminhando, né? Deve ter tido tempo para pensar. Até para escrever outro livro. Cara, você sabe que isso aí foi um sonho que eu tinha, né? E quando eu estava trabalhando no mundo corporativo, você não consegue, como você vai tirar mais de 30 dias entre viagens, na empresa você não consegue. Então acabou que foi ficando até o momento que eu realmente tive o meu tempo, consegui, e aí botei em prática, né? Na verdade, em casa ninguém acreditou muito que era verdade, né? Porque quando eu falei que eu ia fazer uma caminhada sozinho,
primeiro, né? Você não vai em grupo, não vai com uma turma te ajudando, uma empresa, não, eu vou sozinho. E quanto você vai andar? 900 quilômetros, mas o quê? Mas você vai de carro, de bicicleta? Não, vou a pé com uma mochila, com todas as minhas coisas nas costas, vou levar e vou fazer. Então, demorou até para cair a ficha pro pessoal, mas foi transformador, Maurício e Paulo. Assim, eu tento escrevo um pouquinho no livro, mas é transformador. Então, eu sou suspeito, mas eu recomendo, porque eu nunca tive, né, em 56 anos, quando eu fiz a caminhada, agora de 58, foi em 2023, eu nunca tive tanto tempo comigo mesmo, sozinho, para pensar. Então, você é você, mas você nunca está sozinho ali, plenamente sozinho, né? Então, nunca tive esse tempo. Então, foram 32 dias para colocar a casa em ordem, para pensar muita coisa, refletir, valorizar muita coisa que, de repente, não estava dando valor. Ver a vida de um outro jeito. Então você entra de um jeito e quando você chega e volta, eu acho que você volta diferente. Voltou até mais calmo nos nossos jogos de vôlei de sábado de manhã. Tava bronco todo mundo. Quando ele voltou lá, agora já tá voltando, mas voltava tão calmo. Parou de brigar. O pessoal podia errar e ele ficava tranquilo. Então, né? Esse é meu lado competitivo, me atrapalha. Muito legal. Você falou uma coisa interessante, né, do estar com você mesmo, né? E aí me veio uma imagem, eu falei assim, principalmente as novas gerações, né? Tem um tempo do silêncio, porque assim, eu não fiz o caminho de Compostela aí, né, de 900 quilômetros, mas... Ainda não. Ainda não. Mas há um tempo atrás eu fiz o que tem aqui no Brasil, que é o Caminho da Fé. Eu fiz de bicicleta, né? Eu saí de Descalvado, foi até Aparecida, eram 400 quilômetros ali, né? E tinha momentos que, assim, você viajava, né? Tá lá, tal, e no caminho, de repente, você fala assim, nossa, onde eu tô, né? Porque o pensamento foi ali, né, muito. E eu vejo muito, né, as gerações mais novas, principalmente, que estão o tempo todo ouvindo alguma coisa, né, com informação, com as telas, né? Então, tem muito isso, né? Então, hoje as pessoas não param, talvez até para, que nem se fosse, eu comigo mesmo. Eu falo que tem hora que eu no carro falo assim, eu não quero escutar música, eu não quero escutar nada. Aí tem gente que fala assim, não, você não vai na academia de fone e tal. Eu falei, não. Na academia eu quero estar mais tranquilo conversando com as pessoas. E foi curioso, você falou, a decisão foi não levar fone de ouvido. Então assim, durante o dia você caminha 6 a 7 horas por dia. Então, eu não levei fone de ouvido, e celular não usava, o celular ficava desligado para usar quando eu chegava nos albergues para avisar, né, em casa, tá tudo bem. Mas assim, era tentar fazer essa imersão no caminho mesmo, porque realmente é lindo, são as paisagens, são lindas, cidades históricas, igrejas construídas muito antes que o Brasil tinha sido descoberto. Então, eu falei assim, eu não posso perder isso, né, eu tenho que estar dentro disso, né. Ao mesmo tempo passava do lado, às vezes, pessoas exatamente com isso, com fone, conversando, dando risada, enfim, cada um tem o seu objetivo. Eu nunca fui de querer julgar, né? Mas assim, para mim o que fez sentido realmente é essa desconexão com tudo que a minha vida atribulada tinha sido, para entrar numa imersão, que foi realmente, e as histórias foram acontecendo ao longo, né? Eu falei, eu queria caminhar sozinho, o objetivo era caminhar sozinho. Sempre se encontra pessoas caminhando, né? Esses encontros é que geraram uma riqueza para mim, um aprendizado, trocar essas histórias de vida, e algumas delas eu narro no livro, e são impressionantes, assim, porque elas têm uma profundidade, cada uma traz um ensinamento para você, de pessoas que nunca se viram, de países diferentes, falam línguas diferentes, que estão ali por objetivos diferentes. Sim. E que naquele momento estão conectadas, caminham ali por 30, 40 minutos, depois você vai no seu ritmo, a pessoa no dela, mas fica muita coisa, assim, é impressionante. Eu te ouvindo é interessante porque a gente, no seu caso, você parou para fazer isso, né? Mas eu acredito muito que, eu gosto muito também, eu viajo bastante, eu adoro nas viagens sentar e conversar com o povo ali mesmo. Não gosto de lugar de turista, eu gosto de lugar de onde o pessoal mora e gosto muito disso. Eu acho que isso... Você acha que, por exemplo, em gerações anteriores à nossa, isso já não estava ali no dia a dia das pessoas conversarem
e a gente foi deixando isso de alguma maneira, porque o que eu percebo, né, e muito interessante te ouvindo falar isso, que essas histórias ricas que as pessoas têm são as pessoas que estão todo dia, a gente cruzando em todos os lugares do mundo, né? Não é verdade isso? Então, por exemplo, você tá aqui, você sai na rua, às vezes eu vou andar aqui na Lagoa do Taquaral, né? E às vezes eu vejo ali um senhorzinho, eu vejo com uma netinha, ou às vezes sozinho e tal. Eu acho, será que se eu parar para conversar com esse cara eu vou aprender alguma coisa? Será que não é uma sacada isso para as pessoas? Muitas vezes a pessoa não vai ter oportunidade na vida disso, mas a oportunidade de parar com uma pessoa, seja onde for e conversar, ela tem. E as pessoas estão perdendo isso. Você não acha que essa sua experiência pode ser de alguma maneira trazida para as pessoas no dia a dia? Assim, eu sou suspeito e recomendo demais que em algum momento da sua vida, e aí a gente não precisa exatamente ser o caminho de Santiago, Compostela, mas o caminho da fé, mas que você tenha um tempo para você. O que eu vejo hoje, assim, essa geração, principalmente mais nova, é muito difícil ficar longe da tela, de qualquer tela. Então, eu estava lendo uma pesquisa que diz que no Brasil as pessoas passam, em média, 9 horas e meia na frente de uma tela. Então, você imagina, isso está trazendo já problemas, né? Os médicos já estão diagnosticando problemas dessas crianças, desses jovens, por excesso de exposição à tela. Então, alguma coisa a gente precisa mudar, né? A gente, como pai, né? Quer dizer, a responsabilidade é tentar influenciar o maior número de pessoas que estão próximo da gente, os filhos, né? Para que tenham esse tipo de visão, para que não fiquem dependendo disso, porque outra coisa que eu também estava vendo aí, uma notícia de que as escolas proibiram os alunos, né, de terem o celular Dentro da classe. E agora, isso já passou, já tem alguns meses, né, e uma percepção dos professores de que as crianças estão conversando mais. Sim. E estão lendo livro físico no intervalo de aula, quer dizer, estão voltando a hábitos. Então, assim, existe sim solução. A gente precisa tomar as decisões ou ajudar que as pessoas que ainda não enxergaram isso tenham essa visão de que você precisa mudar. A gente precisa dar tempo, aproveitar coisas da vida, porque senão você cria essa dependência e isso vai fazer mal no futuro. Eu tava vendo outro dia um vídeo do Diego Cortis, que é um especialista em educação, inteligência artificial, e ele falando que na Suíça eles retornaram, que eles tinham ido muito para a parte tecnológica, que as escolas estavam usando tablets, né? Estão trabalhando com muita tecnologia ali, e eles estão voltando para a escrita. Porque eles estavam perdendo a parte motora, né, da escrita ali. Intuitiva. E isso faz com que você grave melhor as coisas, né? Eu falo assim, eu tenho um tablet lá, mas eu falei, não, eu quero um tablet que tenha canetinha, né? Porque eu quero anotar, né, a coisa ali. Então, aí esses dias até deixei o tablet de fora e voltei no caderno, né, para ficar anotando ali. Mas as pessoas têm perdido isso. E é isso, pô, eu fico muito a pessoa fica muito na tela, e acaba, não tem essa coisa. Outro dia eu vi uma vez, né? Tava no shopping ali, num café, né? E aí tinha uma família assim, né? O menino assim, pai, esqueci meu tablet no cinema, né? Aí correram lá pra voltar, tá? Eu falei, mas peraí. Tablet no cinema? Venha com o tablet para o cinema, né? Então assim, né? Pra que trouxe o tablet, né? Assim, pô, tá passeando com a família ali, né? E aí o menino com o tablet e tal, que às vezes é até mais fácil pro pai, vai, não perturba aí, né? E dá pra criança ali o tablet, né? O quanto de prejuízo isso pode ter. Porque o objetivo muda, né? Imagina assim, eu vejo muito pessoal às vezes participando em shows. Você vai no show. Aí quando você vê aquilo, tá todo mundo com o celular na mão. Aí eu fico me perguntando, né? Eu tô ali mesmo curtindo minha banda, ou eu tô preocupado em fazer um take, registrar. Usar na minha rede social.
Então, assim, você inverte totalmente e você deixa de ganhar, porque quem tá perdendo isso é você. Cara, eu lembro quando eu era moleque, né? E a gente era um pouco diferente, alguns meses atrás, né? E a gente ia para um show, cara, a gente saía suado de dançar, de pular, de se abraçar, e era uma festa, né? Sim. Um show era uma festa. E hoje em dia, nem vou muito longe. Jogo de futebol que tem a cada 2 dias tem que passa na TV. Todo mundo tá com o celular filmando um jogo de futebol. Cara, pelo amor de Deus, cara, desliga o celular, torce pro seu time, grita, né? Canta, viva a experiência da vida, né? Então, às vezes tá perdendo um pouco isso, né? Dessa experiência. Mas ó, isso é um recado pra você aí, ó, ir atrás, gente, olha. Então, claro que os pais têm que ter esse cuidado, né? As pessoas mais velhas, mas pra você também, que é mais jovem, que tá nos assistindo, eu não sei se tem, tomara que esteja, né? Porque vocês não levam muito a sério a gente, né? Mas levem, né, a sério. Mas pense um pouco nisso, assim, porque o desenvolvimento seu pode ser muito maior se você se abrir para um mundo real, sair um pouco desse mundo virtual. A gente entende, a gente fala muito de tecnologia, aliás, o Conversatória traz muito essa coisa da tecnologia, mas eu acho que sentido tem a tecnologia se você perder a humanidade, né? Sim. Ninguém vai começar que nem tem aquele filme, como que chama, que ela vai virando digital, né? Que é aquela atriz que faz a... Sei. Como que ela chama? É linda aquela atriz, ela chama... Scarlett Johansson, né? Filme muito legal, né? Ela vai se transformando num... Ela vai transformando num computador, né? Vai alguma coisa e depois eles vão virando... Depois a gente lembra, vamos colocar na descrição. Vamos colocar um pedacinho do filme. Eu vou colocar esse pedacinho que é muito bom, quando ela tá virando. Mas aí, Valdir, qual é a relação, assim, né? Porque teve esse caminho, né? Eu vejo muito isso, né? Muitas vezes, e aí a gente fala de gerações e tal. Outro dia eu fiz um vídeo até falando sobre isso, né? Eu fiz um treino de natação, né? Pra quem não sabe, pode não parecer, mas às vezes eu faço natação, né? Pode parecer também pelo meu tamanho. Pra quem me conhece pessoalmente, mas eu jogo vôlei também. O que não pode é pular na piscina de barriga. Isso é bem complicado, né? Aí agora acabou comigo. Mas eu tô vendo. Tamo junto, né? Tamo junto. Nós vamos de atleta. 100 quilômetros. Isso aí emagrece. É isso que tá faltando pra gente. Vamos junto. Forou. Vamos pelo menos caminhar na lagoa que tá bom, 10 quilômetros. 10 quilos a menos, olha que maravilha. Vou dar um outro incentivo pro pessoal fazer. Você tava num lugar que tinha comida boa, hein? Tinha. Ele só tomava vinho nacional lá, né? É verdade. Saiu da França e vai pra Portugal, né? Exatamente. Sai da França e vai pelo norte da Espanha. Vai da Espanha. Só vinho nacional e ele chegava nos lugares lá, né? Sempre tinha um vinhozinho, né? E nos 3 países que ele foi, tinha vinho nacional bons, né? Quanto custava o vinho? 3 euros. Era mais barato que tomar água. Então eu era obrigado a tomar vinho. Obrigado. Fez esse esforço, né? Mas assim, a relação, né? Porque eu tava falando do vídeo que eu fiz lá da natação, que eu falei do ritmo, né? Porque era uma série que você tinha que manter um ritmo, né? E aí eu vi assim, eu falo assim, eu nado com uma molecada, né? O pessoal mais novo que eu. E aí eu fazia os meus sempre no ritmo, e o pessoal um pouco mais acelerado, né? E aí eu fiz essa relação, eu falei assim, na nossa vida também a gente tem que olhar para isso, né? Às vezes eu fico olhando rede social, tal, galera acelerada, quer fazer um monte de coisa. Será que eu tenho que ir para isso também? Né? Será que eu não posso seguir o meu ritmo? E isso as empresas também, né? Não, tem que dar resultado. Será que o resultado pode ser um resultado a longo prazo? Né? Tem um livro do Simon Sinek que é o Jogo Infinito, né, que fala disso, né? E não só de você ganhar o jogo agora, né? Você falou do futebol, né? A pessoa fala campeonato de pontos corridos, né? Não é Copa do Mundo que é curtinho e tal. Não, tem que ser regular o tempo todo, né? As vidas são pontos corridos, né? Então, exato, né? Então, a relação até, né, dessa caminhada aí, de 900 quilômetros, né? Eu lembro que quando eu fiz o caminho da Fela de bicicleta, a gente até ia melhorando o condicionamento, né? No caminho, né? Ali. E como que era essa visão de olhar assim, comecei do quilômetro zero, né? Faltam 900. Nossa. O pessoal às vezes pergunta assim, né? Mas e aí, quando você chega... Bom, que o negócio é complicado. A gente só completa 900 se a gente fizer 1 quilômetro depois do outro, né? Então você tem que ser passo a passo, você não vai dar um salto. Esse é um aprendizado. E que você falou muito importante é ritmo.
Eu tive no primeiro dia, não sei se a gente tá com tempo de contar as histórias. Pode. Bora! No primeiro dia, né, Se estender muito, a gente faz episódio A e B, tá? Isso, tá no meio. Você tem que se preparar, né? Então eu acabei caminhando aqui uns 300 quilômetros aqui próximo da região de Sousa, fazia uns 10 quilômetros por dia, né? Pra amaciar a bota, tal. Você tem que estar meio preparado aí. Tá? Viajei, achei que, porra, beleza, tá, tô bem, tô preparado. E aí eu saí do albergue no dia 1, lá na cidadezinha da França, Saint-Jean. E aí você tem que fazer um trajeto de 27 quilômetros cruzando os Pirineus, que é uma cadeia de montanhas ali que divide a França com a Espanha. E aí eu me senti bem, né? E vi o pessoal caminhando e eu falei, puxa vida, aí o pessoal vai muito devagar, né? Por que eu não vou amarrar? Vou chegar antes. Se eu chegar antes, eu descanso antes, pego uma cama boa lá no... Ó, competitivo, Thiago. Eu peguei e comecei a acelerar, né? Então os primeiros quilômetros ali estavam ainda dentro da cidade, asfalto, e o pessoal devagarzinho, e eu, comecei. Acelerando, aí começa a subir os Pirineus, e aí começou os problemas, né? Então assim, tudo que eu fiz, que eu acelerei, me cobrou na hora que eu comecei a subir a montanha, e aí eu comecei a ter câimbras, mas muitas câimbras, assim, eu nunca senti tanta câimbra na vida. E aí o que aconteceu, as pessoas que eu ultrapassei, Chegando. me vinham devagarzinho, todas me passaram Na subida, perguntando se tá tudo bem. Falou, não, Precisa de uma mãozinha, de um mãozinho. muito obrigado, eu fico aqui. E aí, esse primeiro dia foi um dos mais complicados para mim, no primeiro dia. E eu consegui, obviamente, chegar com muito sacrifício, mas foi uma lição que você comentou. É o ritmo, você tem que olhar para o teu corpo, né? Escutar o teu corpo e manter um ritmo que você não tá, né? Você brincou da competitividade, mas assim, você não é uma corrida, é você com você. Então, foi uma lição que eu aprendi nesse dia 1 já, que quase me deixou já não abandonar os 900. E relacionando com o mundo corporativo, né, isso também é muito importante, né, da gente olhar assim, pô, será que eu tenho que dar resultados tão rápido, né? Será que eu tenho que subir na carreira tão rápido? Você sabe que eu tenho algumas experiências assim com grandes empresas que a gente acaba fechando alguns jobs, né? E vem muito essa ideia do muito rápido. O mercado corporativo cobra isso muito, né? E muitas vezes, no meio do processo, e a gente sempre é muito ligado, quando a gente atende um cliente, a gente é muito ligado ali no dia a dia, realmente, a gente vai dando os feedbacks e recebendo feedbacks do nosso trabalho. E é muito interessante que sempre no meio desse processo, eles chegam à conclusão, pô, realmente vocês têm razão. São 40 anos de experiência em produção de áudio e de vídeo. Então a gente sabe que a coisa não é, se você fizer rápido, você vai ter que refazer. E refação para audiovisual, cara, gente, vocês não têm ideia, refação em audiovisual. Porque você não mexe simplesmente com a parte técnica, você mexe com a parte de ideias que você teve para aquele material que você está fazendo, de roteirização, enfim. Então a refação é dolorosa, porque, poxa, é um filho que você fez, você tem que matar aquele filho e começar outro, é muito difícil. É um trabalho um pouco diferente de outros trabalhos que são mais técnicos, né? E muitas vezes o cliente chega a essa conclusão, realmente, a gente tinha que ter pensado um pouco mais, ou nessa data de entrega, ou de alguma maneira, nem que o trabalho fosse uma curva um pouco diferente, né? Para que não fosse tão puxado assim no início. Isso, cara, é incrível como acontece em todo cliente que a gente tem um cronograma de trabalho que não foi pensado dentro de uma coisa mais real, mais, eu digo, mais orgânica, né? Eu acho que isso que falta muitas vezes para tecnologias, é pensar nessa parte orgânica, que é como as pessoas vão se desenvolver dentro desse projeto, como vai ser esse start, e se vai ter uma aceleração ou se não, se a gente vai manter o mesmo ritmo do começo ao final, se esse aprendizado, e aí normalmente dentro de um processo a gente acaba desenvolvendo técnicas para se otimizar o trabalho. Então, se dentro desse tempo, desse job, a gente vai desenvolver algumas técnicas, ou se não, se de repente a gente vai ter ali um tempo de estudo antes de começar o projeto,
que também é muito interessante, né? Então se aplica no mercado corporativo, eu digo diretamente em projetos que sejam de qualquer área, mas que tenham um começo, meio e fim, que se estude exatamente esse ritmo. Ritmo é tudo, hein? Tem assim, um outro ponto que às vezes eu até associo também ao mundo corporativo é a questão de planejamento. Sim. Porque assim, você vai fazer uma caminhada dessa, você vai se planejar para fazer, né? Entre quantos quilômetros você vai andar por dia, mais ou menos você vai ver uns pontos de parada, se tem acesso à água, alimento. Isso chama-se, você não vai lá e meter as caras, né? Acho que as empresas também têm que pensar, qualquer projeto tem que estar muito bem planejado. Agora, outra coisa que acontece aqui, que também acontece nas empresas, são os imprevistos, né? Assim, muita coisa acontece, e aconteceu comigo, e que não estava nos planos, né? Então, por exemplo, eu tive sérios problemas com bolhas nos pés. Por mais que eu tivesse me preparado, eu tinha lido muito, que isso aí é uma das coisas que tira as pessoas do caminho. Tem pessoas que não conseguem continuar por causa disso. Mas eu tive, né? Então eu passava lá, vaselina, tem um ritual, né? Pra você, quem vai caminhar e tal, você não pode tomar banho de manhã, o pé não pode ficar úmido. Você toma banho à noite e de manhã você tem que pôr uma vaselina no pé, coloca uma meia especial de algodão, que, enfim, faz todo esse ritual. E mesmo assim eu tive, né? E fui parar no hospital lá, né? Fui atendido no hospital para tratar as bolhas. Que depois, se você trata bem, é descobrir também o lado bom. Se você sabe. Então, assim, problema vai acontecer. Você tem que estar preparado para ele, né? E quando acontecer, você tem que ter as suas alternativas. Como é que você trata o problema, né? E aí eu fui, por exemplo, num desses casos, você tem que recorrer a pessoas que possam te ajudar. As empresas também têm que procurar caminhos para tirar você dos problemas. Eu lembro que eu estava lá numa cidade e eu perguntei, eu estava com uma bolha enorme no pé, né? E aí eu falei com a dona do albergue, eu falei, olha... E ela olhou assim e ela falou, puxa, tá feio, né? Você não vai num hospital, né? Eu falei, mas eu sou brasileiro, né? Eu não... Ela falou, não, né? Acho que você não sabe, mas todo peregrino, você tem a sua credencial, eu tenho minha credencial de peregrino, ele tem acesso livre a qualquer hospital aqui durante no roteiro do Caminho de Santiago. Então, isso já na Espanha. Já na Espanha, eu cheguei lá, fui no hospital, fui prontamente atendido, a pessoa pediu minha credencial, o passaporte para anotar, fui atendido e solucionaram os problemas. Colocou um tipo de um emplasto lá, tipo uma segunda pele, e que você toma banho, ele ficou uma semana lá. Quando ela falou, vai cair sozinho, caiu sozinho, já estava curado. Que bacana. Mas é isso, assim, esse um dos imprevistos, são vários imprevistos que acontecem, mas é isso, é você saber como superar, procurar ajuda, não se desesperar, achar que o mundo vai acabar e seguir caminhando. Eu falava sempre para mim, a única coisa que eu não posso deixar de fazer é caminhar. Uhum. Se eu parar, eu não chego lá. Sim, e olha que legal isso, né? É importante a gente olhar, né, até tanto para os líderes como para quem está entrando no mercado de trabalho, aí, de olhar isso assim, eu não sei, deixa eu pedir ajuda, deixa eu perguntar, né, para quem sabe, né? Eu tudo bem, né? Eu aprendi um monte de coisa, mas tem hora que eu tenho que falar assim, me ajuda nisso aqui, né? E aí também do líder dar, né, dentro da empresa, a opção das pessoas pedirem ajuda. Porque muitas vezes não tem isso, né? Se a pessoa pediu ajuda, o cara toma uma bronca, não, vai lá e faz e tal. Então, se você tiver problema, pô, me pede ajuda, né? E aí eu vou te ajudar e com isso a pessoa vai aprender, se aprendeu com isso e continuou, né, ali. Quando que vai ser lançado esse livro aqui? Já foi lançado? Já tá? Não. O livro tá pronto, né? E vai ser oficialmente lançado no dia 23 de setembro, num evento que nós vamos fazer. Aí já estou convidando o pessoal, né? Num evento que nós vamos fazer em Sousas, Campinas, ali no Casarão Cândido. Começa às 8 até meio-dia. É um evento que chama-se Organização do Futuro. Então vamos ter ali 4 fantásticas palestras. Uma delas vai abordar o tema de liderança no Caminho de Santiago, que eu vou estar, então, ali apresentando o que aconteceu comigo, essas historinhas todas aí vão fazer parte.
E aí é um prazerzão contar com vocês. Vamos ter também a presença ilustre do Maurício, do Duran. Vou falar sobre até alguns pontos que a gente falou aqui sobre o líder educador, né? Então, como você transforma numa organização que aprende, que a gente falou muito isso, né? Do mundo, como está mudando hoje e como que as organizações podem aprender e ser espaços, né? Que a gente chama de workplace learning, serem espaços de aprendizado. A gente não precisa parar para aprender, mas a gente construir um ecossistema de aprendizagem dentro da empresa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, quem gostou, assim, é uma baita oportunidade, assim, um evento aqui na nossa região, né, que às vezes a gente falta, às vezes o pessoal tem que ir em São Paulo, não, vai ter um evento de altíssimo nível aqui. Tem o Renato também, né? Renato Alamar, que também tem uma baita experiência, vai estar falando sobre liderança, porque nós lideramos do jeito que lideramos, com várias reflexões interessantes, e teremos também a Helenilde. Helenilde vai falar sobre, né, neurociência e marketing. E aí que, né, hoje em dia isso, né, acontece muito quando a gente faz, né, Paulão fala de vídeo, áudio, né, música, tá? Como a inteligência artificial influencia nisso também, tem a questão dos sentidos, né, que o marketing tem que trazer todos os sentidos, a visão, tá? Então essa parte da neurociência, a experiência, né? É o que a gente falou da experiência, exatamente, né? Como é que a gente estrutura essa experiência? Olha, um evento desse, eu acho que para quem está assistindo... Aliás, deixa eu pedir para você uma coisa então, Valdir. Faça um sorteio de repente, ou de repente lá para as pessoas que assistirem o podcast e que forem lá e falar, olha, eu vim aqui por causa do nosso Conversas que Transformam, olha lá que legal. E aí você faz uma dedicatória especial, ou não sei, o que você quiser inventar. Aqui, ó, vou dar uma dica aqui, ó, para prestigiar aqui o nosso podcast Conversatória, a gente bola aí, quem, a hora que sair no ar aí é o primeiro que fizer lá um comentário, alguma coisa, e aí eu deixo vou deixar os 4 livros aqui autografados. Que legal. 4 primeiras pessoas que fizerem, mas tem lá que vocês criam aí, tem que postar e tal, e eu já deixo aí, presentei o pessoal. Para todos que forem no dia 23, vocês podem adquirir pelo Simpla, depois dá para colocar até vamos colocar o linkzinho na descrição, mas todos que estiverem lá vão estar ganhando um exemplar autografado lá no dia, né? Então todos vão estar levando esse livrinho novo aqui, que é o meu evento de lançamento oficial do livro. Então, olha só, falamos de 2 eventos. Em dia 11, tem aqui que é o lançamento da Ferrolab Campinas, que a gente vai falar sobre Skill-Based Sustentabilidade e Inovação, aqui no Hub Tecoá, que é ali dentro do Polis Tecnológico, dia 11 de setembro, das 8h30 às 9h. Esse é um evento gratuito, tá? Também vamos colocar o link ali na descrição. E dia 23 de setembro tem o Organizações do Futuro, né? Organização do Futuro, que a gente vai ter essas 4 palestras, vamos ter bastante dinâmica ali, que vai ser num lugar super especial ali, que é o casarão do Cândido, né? O Cândido Ferreira ali em Souzas, lugar super bonito, tal, que né, foi um hospital ali, né, e hoje ainda atende, né, as pessoas. Várias oficinas lá de trabalho, faz um trabalho social fantástico, não foi à toa que a gente escolheu fazer lá, a gente se encantou com o lugar e com o projeto, né? Sim, Então vale muito a pena além do evento, conhecer o local, que é muito interessante para quem não conhece, mas a oportunidade do evento é, acima de tudo, gente, aqui para a região de Campinas, até para quem não é de Campinas e quiser vir conhecer, é um prazer, né? Vai ser um evento aberto, de qualquer maneira. Tem onde se inscrever. Isso, vamos colocar o link ali do Simpla na descrição, tá? O pessoal faz a inscrição ali pelo link do Simpla. E nos 2 eventos, né? Os endereços ali a gente vai colocar na descrição para quem tiver interesse. E aí, o pessoal que queira também saber um pouco mais sobre o evento, a gente vai estar lançando esse podcast, vai ser aqui quase em cima do primeiro evento, mas de qualquer maneira, o que a gente puder responder rapidinho aí, você manda aí a sua pergunta que a gente pode responder, né? Eu posso mandar diretamente para vocês ou eu mesmo responder. E eu queria também, de repente, deixar certo para que nos 2 eventos podem ser temas de outros podcasts nossos, né? Sim. Eu acho interessante porque
A gente está dando um pré do que vai ser o evento, mas é legal a gente depois falar sobre o que rolou no evento, né? Sim, com Eu vou estar certeza. presente, eu vou estar lá fazendo umas imagens para a gente poder fazer ali uma divulgação no pós, né? Um after movie desses eventos para a gente poder já pensar em outros, né? A pessoa é chique, né? Ele faz um after movie. After movie. Né? Mas você faz um videozinho pra mim lá. É. Não, o Paulo faz um after movie. Exato. E o bom que ele já tem, ó, já vai estar com a gente lá. Então. Pois é. Tá com a vai ser- chegada, hein? Ó. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. É. Então, né, vamos É isso aí. encerrando aqui e tal, né? Então, pra encerrar, Valdir, deixa aí uma mensagem final, uma dica pro pessoal que a gente falou dos segredos do mundo corporativo. Então tá? eu vou fazer uma frase aí. Eu vou fazer uma frase. Então vai. Eu quero que o Valdir faça a sua consideração final olhando para a câmera lá da câmera, como que é a câmera da verdade? Câmera da verdade. A câmera da verdade. Então eu vou fazer uma frase, eu vou fazer uma pergunta e que você seja bem profundo nessa pergunta, não levando ao pé da letra. Então começou ele falando que eu tava misterioso, agora está filosófico. Não, agora é um fechamento de... É filosófico. É. Caminhar é viver ou viver é caminhar? Rapaz, Paulo, hein? Caminhar é... Deixa eu processar. Caminhar é viver, viver é caminhar. Eu acho que é as duas coisas. Sim. A única coisa que eu sei assim, a vida é caminhar. Nós nunca podemos deixar de caminhar, né? E tenha você bolhas ou não tenha bolhas, as bolhas vão surgir durante a sua caminhada, né? E eu sempre falo, você pode ter bolhas da vida, bolhas físicas, bolhas intelectuais, bolhas religiosas, são bolhas, né? E isso atrapalha o seu caminhar. Na vida a gente tem muitas bolhas que atrapalham o nosso caminhar. Então você nunca pode deixar. Procura tratar essas bolhas o mais rápido possível para tornar a sua caminhada mais suave, e ela vai ser mais suave. Porque no final, Paulo, o importante não é o ponto que você chega, mas a jornada. Muito bom, hein? Sensacional. Depois desse momento, Fernando Pessoa. Mexeu comigo, né? Não, muito bom, muito bom. Gente, lembra de sempre, ó, curtir a gente aqui, compartilhar, né? Você gostou dessa aqui desse bate-papo, manda aí pros Seus amigos. amigos. E pros Se você gostou, né? Manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos. manda pra todo mundo. Então, né, manda pra todo mundo pra ajudar a gente aqui, né, pra gente. E manda também sugestões de temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra conversar com a gente bater esse papo aqui, né, com conversatório, nessas conversas que transformam. A ideia é essa da gente conversar bastante. Valdir, obrigado pela participação. Foi um prazer, gente. Adorei essa descontração toda que vocês trazem nesse bate-papo, muito gostoso, e tenho certeza que o pessoal vai adorar. E você fica convidado pros próximos, né? Sim. Maurício, hoje eu vou fechar então, tá bom? Então, para você que está nos assistindo, viva, caminhe e assista Conversatória. Até o próximo.